Na coluna do Reinaldo Azevedo, MP, Brasil soberano, governadores de direita poupam Trump e batem em Lula. Vamos ver a coluna do Reinaldão com o Bolsonaro ali bajulando e charge do Latuf, hein? Latuf no blog do Reinaldão. O presidente Lula anunciou a MP, a medida provisória Brasil soberano, com um plano para preservar empregos e empresas, orçado inicialmente em 30 bilhões. A regulamentação vai ficar para o Congresso. CNI e Fiesp elogiaram. Governadores de oposição reunidos no encontro de São Paulo, Romeu Zema não estava, preferiram ignorar a proposta e anunciaram que com Lula não há solução. E isso porque asseguravam estar preocupados com o futuro do Brasil, não com a eleição, se é que me entendem. De Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Ronaldo Caiado, do União Brasil, Ratinho Júnior, do PSD, Eduardo Leite, do PSD, e Romeu Zema do Novo, se tira pouco ou quase nada contra o tarifaço porque eles não concebem que possa haver uma união nacional contra uma agressão de que o país é vítima, sem que isso implicasse a eventual fortalecimento de Lula. Ora, o entendimento seria, obviamente, possível em torno do interesse maior e depois que cuidassem das suas divergências. Mas não, atrelados a Jair Bolsonaro, eles não têm autonomia para enfrentar um líder decadente a caminho da condenação. Como é que eles lidariam com Donald Trump? As linhas gerais da MP anunciada pelo governo foram aplaudidas pelas duas entidades empresariais, mas não pelos chefes do executivo de alguns dos estados mais atingidos pelas tarifas. Afinal, insistem, quem tem de sair é o presidente, que acusam ser o responsável pela expedição punitiva de Trump, o que é escandaloso. Convém que nos lembremos da carta do presidente americano enviada a Lula, ou quase, porque publicado em rede social, em que faz uma chantagem contra o Poder Judiciário. Ou livra a cara de Bolsonaro, ou não há conversa. O que o presidente do Brasil tem a ver com isso? As delinquências intelectuais vão se multiplicando, já começou em alguns nichos a gritaria para que o gasto do MP fique no teto, o que exigiria um arroxo nas despesas. Ora, se assim fosse do ponto de vista da economia e seus impactos na sociedade, o arroxo anularia o incentivo. Estaríamos diante de uma mera transferência de efeitos negativos do tarifaço para outros setores, e posso apostar que os valentes têm na mira são gastos sociais. O plano é comedido. Como disse o presidente na entrevista que me concedeu na terça, é preciso que vá avaliando a situação para saber o tamanho da ajuda. No dia em que os oponentes de Lula fizeram uma espécie de campeonato para saber quem apelava à retórica mais violenta, os Estados Unidos anunciaram a revogação dos vistos de servidores e de seus familiares que atuaram no Mais Médicos, porque teriam sido responsáveis pela cumplicidade com o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano, ou se envolveram nisso, que explora profissionais médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de origem, veja bem, cubana. Para lembrar, 62 países contratam médicos formados na ilha, inclusive a Itália de Giorgia Meloni. Segundo os governadores de direita, no entanto, Lula tem que sair, vai atrapalhar os planos de Trump. Vai ver atrapalho os planos de Trump. E há uma crítica obtusa, sem sentido, segundo a qual o MP do governo é mero paliativo, que o ideal é refazer as pontes com os Estados Unidos. Ora, não me diga. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi ao ponto no evento de ontem quando tratou o MP do Socorro. Eu quero dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue a imprensa, não persegue o escritório de advocacia, não persegue as universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, estar sujeito à retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar como enfrentamos várias situações difíceis nesse país e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com apoio de alguns setores radicalizados da sociedade brasileira. Restou ao Brasil ou a soberania ou a vassalagem. Beijo, Daisy! Vamos lá, queridos e queridas. Ótimo textão aí do Reinaldão, falando sobre o posicionamento do governo diante do tarifaço safado de Donald Trump.
Vamos lá, queridos. Cadê os superchats? Cadê as contribuições? Cadê os membros, gente? Vamos ajudar aqui a nossa live. Estamos com pouquíssima contribuição. Precisamos da ajuda de vocês, meus queridos e minhas queridas, para a gente poder fechar bem aqui o nosso trabalho aqui, meus caros e minhas caras. Para a gente poder ficar por dentro de tudo, a gente não perder nenhuma informação, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Lula rebate Trump sobre o Brasil ser um mau parceiro comercial. O presidente americano criticou a relação de tarifas entre os países. Segundo Lula, em 15 anos, os Estados Unidos tiveram um lucro no comércio de 410 bilhões. Está no nosso site da Folha Democrata, tá, gente? Só para vocês saberem. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu nesta quinta como mentira, entre aspas, uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o Brasil seria um mau parceiro comercial. Ele resolveu contar algumas mentiras sobre o Brasil e nós estamos desmentindo. Ele disse que tinha prejuízo no comércio com o Brasil, ele só tem lucro. O Lula discutiu sobre o tema em evento no Recife, onde entregava títulos de terra no bairro periférico de Brasília Teimosa. Ele exemplificou que, em 15 anos, os Estados Unidos tiveram um lucro no comércio de 410 bilhões de dólares. É mentira quando um presidente americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. Eu quero dizer para as pessoas mais pobres desse país que a gente continua com vontade de negociar. Parceiro horrível, disse Donald Trump. Mais cedo, Trump disse que o Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas. Segundo a agência Reuters, o presidente dos Estados Unidos criticou a relação de tarifas entre os países. Como vocês sabem, eles nos cobram tarifas tremendas, muito mais do que nós cobrávamos deles. Não estávamos cobrando nada, essencialmente, disse Trump. Além do aspecto comercial, Lula, no evento de Recife, também criticou o posicionamento de Trump de que o Brasil não seguiria o rito legal adequadamente em função do julgamento do ex-presidente por parte do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Reuters, Trump apontou que Bolsonaro seria vítima de uma execução política. O presidente americano justificou mais uma vez as tarifas comerciais de 50% sobre produtos brasileiros em função do que ele chamou de perseguição política. Agora eles estão sendo cobrados em 50% das tarifas e eles não estão felizes, mas é assim que as coisas são, disse Trump. Reportagem do Luiz Cláudio Pereira com informações aí da Reuters. Agência Brasil e agência Reuters. Vamos lá, defesa de Jair Messias Bolsonaro, lá no DCM, tenta reduzir pena de Bolsonaro de 43 para 14 anos em caso de condenação. Entenda, vamos ler juntos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contestou no Supremo Tribunal Federal a pena de até 43 anos de prisão sugerida pela Procuradoria-Geral da República no caso da trama golpista. Os advogados afirmam que, mesmo em caso de condenação com maiores sanções previstas para cada crime, a punição deveria ser reduzida a 1/3, ficando entre 7 e 14 anos, conforme informações do Globo. O pedido principal é pela absolvição dos 5 crimes imputados, mas, caso a condenação ocorra, a defesa apresenta 4 eixos de argumentação para tentar diminuir a pena. Um dos principais é derrubar as majorantes aplicadas ao crime de organização criminosa, 9 anos extras, sendo 4 pela suposta utilização de armas de fogo e 5 pelo envolvimento de funcionários públicos. Sem esses acréscimos, a pena máxima para acusação cairia de 17 para 8 anos. Outro ponto é o entendimento de que o crime de golpe de Estado, com pena de até 12 anos, deveria ser absolvido pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que prevê no máximo 8 anos por se tratar de condutas dentro de um mesmo contexto. Somando-se as punições mais elevadas para os demais crimes, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado, a pena total ficaria 22 anos antes de se aplicar outros fatores de redução. A defesa também evoca a chamada desistência formal, prevista quando a agente interrompe voluntariamente a execução do crime antes da sua consumação, excluindo a punição pela tentativa. Além disso, argumenta pelo concurso formal que prevê punir apenas o crime mais grave quando há prática simultânea de infrações na mesma ação. Com esses ajustes, o cálculo final ficaria entre 7 e 14 anos de prisão,
mesmo que os ministros do Supremo Tribunal Federal optem por aplicar sanções mais severas previstas pela PGR. Segundo a Procuradoria, Bolsonaro teria liderado uma organização criminosa baseada em um projeto autoritário de poder com o objetivo de dar um golpe de Estado. Ele teria discutido o plano em reuniões no Palácio do Alvorada em 19 de novembro e em 17 de dezembro de 2022. Além do ex-presidente e do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, também são réus os ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira da Defesa, Walter Braga Neto da Casa Civil e Defesa, Augusto Heleno do GSI e Anderson Torres da Justiça, e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o deputado Alexandre Ramagem. São todos aí os criminosos. Eles estão chorando, né, gente? Estão chorando, vão pedir menos prisão, mas a cadeia vem, tá? Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.